A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da Palavra de Deus. Hoje eu quero trazer uma live aqui para os irmãos. Eu quero trazer uma palavra abençoada para o teu coração. Vamos esperar tá alguém entrando aí. Primeiramente eu quero agradecer mais uma vez por os irmãos estão permitindo que eu entre no seu lar, né, com a palavra. E eu espero que essa palavra seja edificante na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a cada um que vê essa live, entrar ao vivo, aqueles que ainda forem entrar, que Deus possa estar abençoando a tua vida grandemente. Amém? Se você estiver ouvindo algum som daí, alguma música diferente, isso aqui é por causa que eu estou próximo do lado aqui dos vizinhos aqui, mas eu tenho certeza que vai dar para falar a palavra certinho. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela fala em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus também diz em João 14:6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. O Senhor me deu um tema essa noite, um tema muito especial, que o tema ele tem o seguinte teor: vale a pena ser fiel a Deus. Então eu quero estar trazendo aqui para você uma mensagem de esperança, uma mensagem para que você possa refletir e estar assim firme na presença de Deus. Meus irmãos, quando a gente começa a falar sobre esse tema, vale a pena ser fiel a Deus, a gente tem que trazer alguns homens do Antigo Testamento, também tem no Novo Testamento, mas tem 3 homens ou 3 acontecimentos na Bíblia que eu acho muito bonito, que traz a fidelidade a Deus. Homens que eram fiel a Deus. Às vezes você é uma pessoa que é fiel a Deus e você é uma pessoa que busca os princípios de Deus, os princípios cristãos, e você muitas vezes está desanimado. Às vezes você se sente uma pessoa assim. Às vezes você acha que não está acontecendo nada, não vale a pena. Você já está desanimado. Mas eu quero dizer para você, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Quando nós pegamos ali, no livro de Gênesis capítulo 37, nós vamos falar de um jovem de 17 anos com o nome de José. José era filho de Israel, que era Jacó. E Deus mudou o nome de Israel, porque Jacó era mentiroso. Israel, uma nação, né? Então, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E ele teve um filho chamado José. Quando nós começamos a ler o capítulo 37 de Gênesis, nós vemos que José era um jovem fiel a Deus e é fiel ao pai dele. Ele era um filho obediente, ele obedecia aquele mandamento. Honrai teu pai e tua mãe para que seus dias na terra sejam prolongados. Ele honrava o pai e a mãe, porque além de ser um mandamento, ele amava a Deus e amava os pais. Mas quando nós vamos andando pelo livro de Gênesis capítulo 37, nós vemos que os irmãos dele já eram irmãos que não esquentavam com muita coisa. Eles viviam do jeito que queria, faziam do jeito que queria. E José, ele era um jovem que ele preocupava realmente. Ele preocupava com as coisas do pai, ele preocupava com as finanças do pai, e ele preocupava com tudo aquilo que estava colocado nas suas mãos. E olha para vocês verem, ele ganhou uma túnica do pai dele, uma túnica muito linda, né? E ele teve um sonho muito grande. Ele teve um sonho que Deus deu para ele, que assim, resumindo tudo, ele seria, ele ia dominá-los, né? Ou seja, ele ia reinar na vida deles, do pai, da mãe, dos irmãos. E os irmãos não gostaram desse sonho. Os irmãos não gostaram desse sonho de José ser o maior entre eles. E o que eles fazem? Um dia José vai procurá-los e eles resolvem matar José. Eles resolvem matar José.
E quando eles resolvem matar José, pela misericórdia de Deus, um dos irmãos fala para não matar ele e para lançá-lo numa, vamos jogar assim hoje, numa cisterna, né? Jogaram ele numa vala, num buraco. E quando os cambistas foi passando, eles venderam ele para o Egito. E lá, olha para vocês verem que coisa, meus irmãos. E lá no Egito, ele foi morar na casa do homem chamado Potifar. E este homem, ele põe José como administrador da casa dele. E o que acontece ali? José administrando os bens dele, administrando tudo corretamente. A mulher de Potifar, sem graça, ela dá em cima de José. E José, como sendo um homem fiel, verdadeiro a Deus e cristão, ele não aceitou. Ele falou, olha, o meu senhor, ele me deu toda a casa para comandar, mas menos deitar com a senhora. E ela se sentiu uma pessoa rejeitada, porque misericórdia, mulher rejeitada. O que ela faz? Ela pega e mente para o marido que José tentou violentá-la. E naquela ocasião que ela tentou agarrar José, José saiu correndo e deixou para trás as suas vestes. E aí o que acontece? Ela consegue enganar o marido e todos, falando que José a tinha molestado. E Potifar lança José na prisão. Então, olha para você ver, vamos ver até aqui. José era um jovem fiel a Deus. E meus irmãos, não daria para ele desanimar disso tudo. Porque olha para você ver, a fidelidade dele o leva aos irmãos ter inveja e a tentar matá-lo. E de repente, joga ele numa caverna e vende ele para cambistas. E quando ele chega no Egito, que Potifar põe ele na casa dele para administrar a casa, ele deve ter ficado feliz. Falou, ó, uma oportunidade legal. E o que acontece lá? Novamente, alguém levanta calúnias na vida de José e joga ele na cadeia agora. E ele fica ali. Até um dia que o rei resolve chamá-lo. Por causa que ele fez algumas revelações lá dentro da vida de dois homens. E o rei chama ele. E o rei tinha tido um sonho. E ele revela o sonho para o rei. E ele fala que o rei tinha que pôr alguém para administrar o Egito. Porque haveria 7 anos de fome e 7 anos de bonança. Ou vamos inverter. 7 anos de bonança e 7 anos de fome. E alguém tinha que administrar no momento da bonança para no momento da fome as pessoas não sentirem, não passar por aquela terrível fome. Então o rei o constitui. O rei o constitui sobre o segundo, que era mais poderoso no Egito. E não só isso, José ainda com isso consegue trazer tua família. José consegue perdoar os irmãos. José reúne a sua família de novo. E ele teve 2 filhos, se casou. Ele foi um homem bem sucedido no Egito. Mas antes, a fidelidade dele levou em lugares que, se fosse eu e você, a gente desanimava. Porque muitas vezes a gente está fazendo as coisas corretas, a gente tenta fazer as coisas corretas, e a primeira coisa correta que nós fazemos é andar em verdade com Deus. A gente quer evitar aquilo que Deus não agrada. E muitas vezes nós passamos por situações que a gente olha e fala, por que eu estou passando por isso? Eu não merecia. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para você, não desista. Não desista. Isso é só um momento. Isso é passageiro. Continua colocando seus sonhos na mão de Deus. Continua obedecendo a Deus. Continua vivendo a tua vida em acordo com a palavra, que você vai alcançar patamares bem maiores. E tem outro também. Outro homem na Bíblia que a gente pode ver é o livro de Jó. O próprio Deus fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a ele e se desviava do mal. Mas o que acontece? Numa reunião celestial, Satanás chega no meio deles e fala que para Deus que Jó só o adorava por causa que ele dava tudo que Jó tinha. E Deus liberou Satanás tocar em tudo que Jó tinha, menos nele e na sua esposa.
E o que que acontece? Jó chega à beira da morte. Jó, ele é tomado por uma lepra poderosa. Meus irmãos, a ponto dele coçar seu corpo, aqueles machucados, aquelas feridas com caco de telha. A ponto de ele olhar para o céu e pedir a Deus ajuda. Mas sabe o que eu acho maravilhoso em Jó? Jó, ele começou a perder a família, os filhos, ele começou a perder as finanças. E ele em nenhum momento blasfemou contra Deus. Mas nós vemos no decorrer da vida de Jó que Deus restitui a vida dele por completa. E ele no fim conhece Deus. Porque ele fala, antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Ele alcançou uma graça inagualável. E ainda mostrou para Satanás que ele amava a Deus sobre todas as coisas. Então Deus restituiu a vida de Jó. É outra passagem maravilhosa que eu posso trazer para você ficar animado, para você não desistir, para você não parar de ser fiel a Deus. Porque uma hora o Senhor vai olhar dos céus, uma hora Deus vai olhar ao teu favor. E para finalizar também, eu lembro de Daniel, capítulo 3. Três jovens que foi levado cativo, na levada que o Nabucodonosor levou alguns escravos de Judá para Babilônia. E ali no meio deles estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Três jovens que neste capítulo 3, na hora que Nabucodonosor faz uma estátua dele para ser adorada, aqueles jovens não o adoram, porque eles adoravam o verdadeiro Deus vivo. Eles não estavam em rebeldia, eles só estavam pondo a fé em prática, porque Deus fala que não aceita outra adoração, não aceita que nós que o amamos adore outros deuses. Então eles não se prostraram. E o que acontece? Por causa da fidelidade deles, eles foram jogados na fornalha. Eles foram jogados numa fornalha, meu irmão, para ser morto. E eles foram com fé que seriam salvos por Deus. Mas mesmo se não fosse, eles falaram que não iriam se prostrar. Mas de repente, a gente vê que lá dentro da fornalha, além de estar solto, aquela fornalha sobreaquecida, ainda existia o quarto homem que estava andando com eles. Olha aqui, meu irmão e minha irmã. Você ouvinte da palavra de Deus, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel a Deus. Às vezes nós não entendemos as situações que nós passamos por causa da nossa fidelidade em Deus. E a fidelidade em Deus, ela é de dentro para fora. Às vezes nós deixamos de fazer tantas coisas que o mundo faz por amor a Deus e a gente é taxado de bobo, de chato, as pessoas riem, zombam da gente. Mas eu quero dizer para você, esses homens, você acha que eles não foram zombados? Esses homens, você não viu tanta coisa que aconteceu na vida deles? Olha para você ver, José, por causa da sua fidelidade, antes de chegar à glória, olha por que ele passou. Foi jogado numa cova. E de repente foi vendido como escravo. E lá dentro houve calúnia sobre a vida dele. E ele foi para o presídio. E do presídio Deus o exaltou diante do rei. E olha para você ver Jó. Jó, meus irmãos, pela fidelidade dele, Satanás lança uma calúnia sobre ele, que ele amava a Deus somente porque Deus dava as coisas para ele. Mas quando Deus permite então que Satanás tocasse na vida de Jó, ele perde tudo, ele perde os filhos, ele perde as finanças, ele perde até a honra, a dignidade. E você acha que ele não foi zombado? Com certeza zombaram dele. Mas o que acontece no fim? Deus restitui a vida de Jó e tudo aquilo que ele tinha, Deus multiplicou. A ação é a Deus, o Deus vivo. E eles não se prostraram. E por isso, pela fidelidade dele, aonde que eles foram parar? Eles foram parar, meus irmãos. Eles foram parar dentro de uma fornalha superaquecida. Mas o que aconteceu? Deus os exaltou.
o Filho do Homem desceu ali e caminhou com eles. Olha que privilégio. Olha que privilégio, meus irmãos. Olha que privilégio a gente ser pessoas realmente fiel a Deus. E eu não estou te falando que a fidelidade a Deus é perfeição, porque você não é perfeito. Mas nós não podemos aceitar a nossa imperfeição. Nós não podemos aceitar aquilo que contradiz as Escrituras, contradiz o que Deus pensa de nós. Nós temos que o amá-lo a qualquer custo, nem que por isso nós sejamos... as pessoas caluniam a gente, as pessoas zombam da gente, as pessoas riem da gente, mas eu quero dizer para você, o melhor está por vir. José, pela tua fidelidade, se tornou, meus irmãos, o segundo maior no Egito. Ainda traz a tua família e pega todo mundo ali, porque a vontade que ele tinha, José pode ler, era estar próximo à família. Ele se sentia triste. E pela fidelidade dele com Deus, ele trouxe todo mundo para perto e cuidou deles todos até morrer. Olha para você ver Jó. Jó passou por tudo aquilo. Perdeu filhos, perdeu finanças, foi zombado, foi humilhado. Os amigos o falaram mal dele, sem conhecer ele realmente, no profundo. E no fim de tudo ele olha e fala assim, ele foi restituído pela fidelidade. E quando no fim de tudo, meus irmãos, não só a restituição, ele fala, olha, antes eu ouvia falar de Deus, mas hoje os meus olhos veem. O que significa isso? Ele viu a milagre de Deus na vida dele, ele viu a glória de Deus, ele viu o trabalhar de Deus na vida dele, ele viu a restituição e outra coisa, ele saiu realmente conhecendo Deus. E olha para você ver Sadraque, Mesaque e Abednego. No fim de tudo, foram jogados na fornalha porque não quiseram se prostrar diante de outro Deus, a não ser do Deus Israel. E quando eles entram na fornalha achando que ia morrer, o próprio Jesus, que ali estava numa forma teofânica e no corpo temporal, ele desce e fala, aqui é o céu, eu vou fazer um pequeno céu para vocês. Vocês agora vão andar comigo aqui nessa fornalha. Meus irmãos, que coisa mais maravilhosa. Você está ali dentro daquela fornalha. Eu acho que você até esqueceram da fornalha sobreaquecida, porque eles olhavam para o mestre, eles olhavam com seus olhos admirados. Olha na onde que a fidelidade deles os levaram, em experiências inacreditáveis, e foram exaltados grandemente. Então quero dizer para você, não desista da tua fidelidade a Deus. Não desista, meu irmão, vale a pena. Às vezes você está sofrendo por ser fiel a Deus, às vezes você está sofrendo porque as pessoas não te entendem, porque você quer realmente agradar a Deus e zombam de você porque você evita a bebida, porque você evita o pecado. Mas eu quero dizer para você, Deus vai te exaltar. Na hora certa, continue na tua fidelidade. Continue fazendo tudo aquilo que Deus colocar no teu coração para fazer. E principalmente, ande em obediência e amor a Deus. Que eu tenho certeza que chegará o momento, meu irmão, que Deus vai te exaltar nessa terra. E no fim de tudo, você estará com Ele no céu. Amém? Aleluias. Pegue essa palavra para você, não desanime, não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus planos, dos seus projetos. Mas eu quero dizer para você, não desista de Deus, não desista da tua fidelidade a Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele faz muito mais que imaginamos e muito mais que pensamos. Ele tem o poder para fazer isso tudo. Aquele jovem, às vezes, estava pensando em morrer na fornalha e estar no céu com Deus. Mas ele disse, não, vocês não vão morrer e eu vou descer aí e andar com vocês. Aleluias! Aleluia! Então, pegue essa palavra para o teu coração. Esta noite, pega esta palavra, guarda ela no teu coração. Mas, Juliano, tá difícil, não faz mal. Mas eu tento aqui, eu tento ali, eu estou tentando fazer as coisas. Não faz mal. Continua fiel a Deus. Porque a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino dos céus e justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, Deus te conhece. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe aquilo que você quer.
Então coloque na mão dele, mas olha aqui, não desista de Deus. Não desista da sua fidelidade a Deus. Mesmo que te zombem, mesmo que riem, mesmo que não goste de você por causa que você quer agradar a Deus, porque quando nós começamos a agradar a Deus, quando nós queremos andar em acordo com o que Deus quer, as pessoas não entendem, porque as pessoas muitos andam na prática do pecado, numa vida toda errada, e quando eles veem alguém que realmente serve a Deus e é luz, eles não gostam mesmo. Por quê? Porque se você é luz, você está andando no meio das trevas, e as trevas não combinam com a luz. E eu quero dizer para você, está chegando o tempo, só um pouquinho de tempo, em que nós encontraremos com o Senhor na glória. Então não desista. Não desista do teu sonho. Não desista do teu projeto. Não desista, não desista. Eu estou aqui te trazendo uma palavra, meu irmão, não só de consolo para o teu coração, para o meu também. Não vamos desistir. Não vamos nos calar. Não vamos desanimar. Porque o nosso Deus é maior. O nosso Deus, ele é maior do que toda situação. O nosso Deus, meu irmão, ele é um Deus de poder, um Deus de glória, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que liberta e um Deus que nos leva para morar no céu com ele. Meus irmãos, então não desista. Não desanime. Entre amizades e Deus, fique com Deus. Se as tuas amizades querem te afastar de Deus, fique com Deus. Se tudo aquilo que as pessoas quiserem com você te afasta de Deus, fique com Deus. Porque no momento que você estiver numa situação difícil, no sofrimento ou mesmo na bonança, o único que está realmente com você é Deus, é Jesus, é o único. É Ele. Ele está conosco no momento bom e no momento ruim. Porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, Jesus está conosco. O Espírito Santo está conosco. Oh, Ramassui Vassaia. É isso aí, meus irmãos. Nós também temos que crer. Realmente nós temos que crer nesse Deus. Aí você pode falar, eu creio. E meus irmãos, eu quero dizer algo para você. Eu quero dizer algo para você. Esta pessoa que está dizendo para você, creia. Eu quero dizer para você que eu tinha muitos sonhos, já tive muitos sonhos, que para mim era impossível. Para mim era impossível, meus irmãos. Tanto espiritualmente como materialmente, financeiramente, para mim era impossível. Mas o Senhor mudou. O Senhor mudou a situação, o Senhor mudou o cativeiro e Deus fez aquilo maior do que eu pensava que seria feito. Porque quando Deus faz, não é aquilo que pensamos, é mais do que pensamos. E outra coisa, o céu nos espera. Continue fiel a Deus, continue firme no propósito de Deus, não pare, não desanima. Não há nada que é maior do que o nosso Deus, nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a profundidade, nem a altura. Nada, meus irmãos. Nem o desânimo. Meus irmãos, nem o sofrimento. Nem a morte. Nada nos separa do amor de Deus. Então pode estar difícil hoje. Você pode estar sentindo, está difícil hoje. Se amanhã o Senhor permitir que nós abrimos os nossos olhos de novo e tenhamos mais um dia, Ele está conosco. É um dia após o outro. É um dia de cada vez. O ontem não existe porque já passou. O amanhã ainda nem chegou a existir, então não podemos contar com isso. Nós temos que contar o hoje. Hoje. Se ouvires atentamente tudo aquilo que eu te ordeno hoje, tu serás bem-sucedido. Então, meus irmãos, o negócio é hoje. O amanhã pertence a Deus. O ontem já passou. Não tem como voltar. Então, viva o hoje. Seja fiel a Deus hoje. Mas e se amanhã existir?
O amanhã será o hoje. Faça tudo melhor do que você fez hoje. O amanhã, se Deus te der a oportunidade de abrir os olhos, que você seja melhor do que você foi hoje. Em santificação. A palavra de Deus fala que é de fé em fé. A minha fé, amanhã, se Deus me permitir estar de pé, ela tem que ser maior do que hoje. Ela tem que ser maior do que hoje. O amanhã, meus irmãos, se Deus permitir que nós nos levantemos, que nós glorificamos o nome dele mais uma vez, eu quero te dizer, você terá que ser melhor do que hoje, não pior. Você tem que progredir, não regredir. É de fé em fé. É de fé em fé. A palavra de Deus fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o fim. Ele nos aperfeiçoa. E eu quero dizer para você que entrar nessa live, e você que está agora nessa live, e aquele que vão assistir essa live, eu quero dizer algo para você esta noite. Não desista de Deus. Não desista de Jesus, porque ele não desistiu de você. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Meu irmão, não envergonhe de Cristo. Não tenha vergonha de falar de Cristo. Não tenha vergonha de tentar andar como Cristo, porque Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós temos que andar com Cristo. Nós temos que realmente ser de Cristo. Nós temos que deixar Cristo nos transformar de dentro para fora. Então vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. De novo, meu irmão, para te animar, vale a pena ser fiel. Não tem outra palavra para eu te dizer. E eu te garanto que você vai adquirir não só conhecimento de Deus, não só intimidade de Deus, você vai estar sempre mesmo com o próprio Deus. Ele não vai te abandonar. Porque se você não abandoná-lo, ele não te abandona. Deus não abandona ninguém. Nós, seres humanos, é que muitas vezes queremos abandoná-lo. Mas eu quero dizer para você, o filho pródigo, o dia que saiu de casa, ele pegou todos os pertences e foi embora. E o que acontece? Quando ele se viu naquele lamaçal do pecado, no momento que ele tinha gastado tudo, ele tinha perdido os amigos, ele tinha perdido a esperança, o que ele faz? Ele olha para a comida dos porcos, dá vontade de comê-la, só porque estava com fome. Mas ele se levantou e voltou para a casa do pai, e o pai estava de braços abertos. E é assim que Deus faz conosco. Lembra-te de onde caíste, levante e volte. Se a vida, a esperança, não continue vivendo, se você não está diante de Deus, se você está desviado dos caminhos de Deus, se você está na igreja, ou se você está participando de algo, mas ainda você sente que está lá dentro, fora da presença de Deus. Porque, meus irmãos, não é vergonha nenhuma. Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus e não estão com Deus mais, não sentem mais a presença, não são mais fiéis a Deus. Muita gente não está nem esperando mais a volta de Jesus, estão desanimados, não acreditam mais. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Jesus vai voltar para você e para mim antes do arrebatamento, se nos levar em morte, ou no dia do arrebatamento. Mas eu quero dizer que nós temos que estar preparados, nós temos que andar em fidelidade com Deus. E a fidelidade com Deus é todo dia nós confessarmos nossos pecados, nos arrependermos deles, abandonarmos. E nós temos que realmente fazer que o mundo olhe para nós como esses 3 homens que eu trouxe, como esses 3 capítulos da Bíblia que eu trouxe. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. Tem que ver a diferença. Muitas pessoas zombam hoje da igreja, do povo de Deus, porque eles não conhecem os verdadeiros e os falsos.
E as pessoas se camuflam dentro da igreja e fingem ser de Cristo, mas não é. Estão ali simplesmente por estar. Ou muitos entram ali para fazer fama ou sucesso. Ou alguns entram ali simplesmente porque gostou dos cultos, da cerimônia. Mas se ele não tem novidade de vida, se ele não é transformado, ele nunca conheceu Jesus. Porque todos na Bíblia que caem diante de Deus, eles se levantam diferente. Olha para você ver. Saulo caiu diante da presença de Jesus como perseguidor da igreja, do povo de Deus. Mas ele se levanta sendo irmão, sendo também um servo de Cristo. Mudou. Algo aconteceu. Então, meus irmãos, esta mensagem eu deixo para você essa noite. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena. Nem que se não queira que você... Olha, principalmente pessoas que têm ministério. Principalmente pessoas que querem a verdade. Se você for privado de entrar em algum lugar, alguma igreja, ou se você for privado de fazer algo porque você prega a totalidade da Bíblia, porque hoje não pode mais pregar contra o pecado, hoje muitos lugares não deixam você entrar para pregar contra o pecado, a igreja hoje não tem pecado. Muitos lugares não aceitam que você traga uma mensagem uma mensagem evasada na Bíblia, uma mensagem mais dura. Eles não gostam. Por quê? Estão com medo de perder pessoas por causa da verdade? Aí eu acho que você não tem que ter medo. Eu acho que nós temos que ter medo de ficar deixando as pessoas viverem a mentira. Porque Jesus disse que ele é a verdade. Ele diz que ele é o caminho. Então nós temos que pregar a verdade. Doa quem doer. Nós temos que falar a verdade. E a verdade é esta: que o nosso Cristo morreu por nós naquela cruz, foi punido por Deus Pai, para que eu e você alcançasse a nossa salvação quando direcionarmos a minha vida para Jesus e você direcionar a sua vida para Jesus. O único que pode nos salvar é Jesus. A salvação é de graça, com certeza. A salvação é gratuita, mas eu quero dizer para você, houve um sacrifício a ser pago naquela cruz. Alguém teve que sofrer em teu lugar para que a punição do teu pecado fosse punido nele. E esse é Jesus. Eu quero dizer para você, não desista de Jesus. Você pode falar de várias religiões. Você pode estar em várias religiões. Mas eu não quero mentir para você. A religião, meus irmãos, é apenas um cerimonial. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele não é uma religião. Jesus, ele é o caminho. Ele diz que ele é o caminho. E ele diz que só ele pode te libertar. Então, eu deixo para você. Viva com Cristo. Ande com Jesus. Entregue sua vida para ele. Peça para ele mostrar realmente quais que são os seus princípios. Qual que é a sua vontade. E ele fará tudo aquilo que lhe apraz. Não você, ele. O que lhe apraz a ele fazer. Deixa Deus trabalhar em você. Para depois ele começar a trabalhar através de você. Então entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele. E tudo ele fará. Tudo ele fará. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, a paz do Senhor. Agradeço a cada um de vocês que entrou na live. E eu espero que essa palavra edifique a sua vida como tem edificado a minha. E que você não desista de conhecer Jesus. De conhecer os princípios de Deus. De conhecer as virtudes de Deus. E você que ainda não conhece Jesus, que você comece a buscá-lo. Porque a palavra diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração e entendimento. Jesus, o nosso Deus, ele quer ter uma intimidade com você.
Ele quer andar com você. Ele quer ensinar você. Ele quer caminhar com você. E Ele quer salvar você. Então, meu irmão, não perca tempo. Amém? Que Deus abençoe a paz, Senhor. Fica com Deus. Eu agradeço a cada um de vocês. E que o Senhor possa falar sempre aos vossos corações. Não esqueçam de estar entrando no meu canal no YouTube, Presbítero Juliano Silva. Vai lá, tem algumas mensagens lá. Esta mensagem vai estar lá. Eu espero que eu possa, através da mensagem, não só edificar a minha vida, mas a sua. Porque a primeira vida que está sendo edificada nessa palavra é a minha. Porque eu recebi a revelação de Deus. E eu passo essa edificação para a tua vida. Continue firme com Deus, continue fiel. Fuja do pecado, busque a santidade. Busque a tua salvação sempre. Busque os caminhos do Senhor, que eu te garanto que as demais coisas vos serão acrescentadas. Que tudo aquilo que Deus tem reservado para você, Ele irá cumprir. Então, meus irmãos, não desanime. Amém? Deus abençoa, fiquem com Deus. Assistam novamente, quem não assistiu total essa live. Entre lá no meu canal, Presbítero Juliano Silva. Entre lá, tem alguns vídeos que eu postei. Agora todos os vídeos de onde que eu for pregar, todas as lives que eu fazer, vai estar no meu canal. E espero que sejam palavras, primeira, verdadeiras. Segundo, que você seja edificado por ela. Porque não há nada melhor do que eu edificar a tua vida com a palavra de Deus. Porque quando eu leio, eu estou edificando a minha. E quando eu transmito aquilo que Deus falou no meu coração, eu estou edificando a sua. Então, entre lá. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor a cada um de vocês. E que Deus continue abençoando todos os seus planos, todos os seus projetos. Em nome de Jesus. Amém.